As fundações são elementos estruturais utilizados para o suporte, transferência e a distribuição das cargas. Existem alguns tipos de fundações, que são as diretas, as rasas ou superficiais e as profundas ou indiretas. Para a escolha do tipo de fundação que será utilizado na obra, é necessário saber a estimativa do peso da construção e o tipo de solo para que ele possa suportar essa construção. Sondagem. O que é sondagem de solos? A sondagem de solo consiste em um processo de reconhecimento e caracterização do terreno, sendo a maneira de como conhecer as características do terreno, extraindo informações importantes que auxiliam no desenvolvimento da obra. Bom, e o tipo de sondagem mais utilizado é a sondagem à percussão, SPT. Sondagem à percussão é um método de investigação normatizado pela NBR 6484/2001, ABNT, com o propósito de obter índices de resistência na penetração do solo, SPT, visando conhecer a capacidade de carga das diferentes camadas do subsolo e a determinação da compacidade ou consistência, possibilitando assim a opção pelo tipo de fundação mais adequada e pelas exigências de seu dimensionamento. Como já mencionado anteriormente, as fundações rasas, elas são executadas nas primeiras camadas do solo e geralmente a uma profundidade de até 2 vezes a sua menor dimensão. São exemplos de tipos de fundações rasas: as sapatas, os blocos e o radier. Nós temos que os blocos e alicerces, eles são tipos de fundações que são utilizados quando há atuação de pequenas cargas ligados por vigas que são denominadas baldrames. E quanto aos blocos, eles suportam predominantemente esforços de compressão simples que são provenientes das cargas dos pilares. Além disso, nos blocos, eventuais esforços de tração eles são absorvidos pelo próprio material do bloco. Um outro fator é que geralmente usa-se blocos quando a profundidade da camada resistente do próprio solo está entre 0,5 e 1 metro de profundidade, mais ou menos. Já os alicerces, eles são também denominados de blocos corridos e são utilizados em construções de pequenas cargas que são provenientes de paredes estruturais. Estes alicerces eles podem ser de concreto, de alvenaria ou de pedra. Em contrapartida, as sapatas, ao contrário dos blocos e alicerces, elas não trabalham apenas a compressão simples, elas trabalham também a flexão, ou seja, isso significa que precisam ser feitas de algum material que suporte tração. Partindo para a classificação das sapatas, nós temos a sapata isolada, que é um dos tipos de fundação mais comum no Brasil, e elas são recomendadas para terrenos com solo firme e de boa resistência. E cada sapata é um cubo de concreto armado, dimensionado para suportar a carga de uma coluna. Já as sapatas de viga baldrame ou sapata corrida é uma fundação rasa de apoio, e ela é feita de concreto armado e tem formato retangular. A viga baldrame ela vai ficar localizada abaixo do nível do solo e percorre todo o comprimento das paredes da construção. A sapata associada, ou radier parcial, é utilizada em situações onde duas colunas são muito próximas e não cabem duas sapatas isoladas, e aí realiza-se a construção de uma sapata associada, que é nada mais do que uma sapata retangular com um comprimento maior com 2 arranques. E por fim, as sapatas alavancadas ou com viga de equilíbrio é utilizada quando a base da sapata não coincide com o centro de gravidade do pilar por estar próximo a alguma divisa ou outro obstáculo. Nós temos também o radier. E o radier é uma fundação rasa, recomendada para solos com baixa resistência. E ele é nada mais nada menos que uma laje de concreto armado ou protendido que fica abaixo da casa e em contato direto com o solo. E nesse tipo de fundação, o peso ele é distribuído de forma uniforme para o solo. Fundação profunda, ou também chamada de fundação indireta, é aquela em que a transferência da carga se dá através do atrito lateral do elemento que está sendo construído junto ao solo. Não se dá somente pelo alargamento da base, pois não suportaria a carga. É aquela em que é necessário mais de 3 metros de escavação para poder encontrar um solo fixo, um solo estável.
existem três principais exemplos da fundação profunda, que são elas: as estacas, as tubulações e os caixões. As estacas são elementos de fundação profunda executadas por equipamentos e ferramentas, podendo ser cravadas ou perfuradas, caracterizadas por grandes comprimentos e seções transversais pequenas. Neste tipo de fundação, não há necessidade de descida do operário. As estacas, elas podem ser feitas de madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado ou mistos. Dentre estas, existem três principais exemplos de estacas: a de deslocamento, as metálicas e as de madeira. As estacas de deslocamento são aquelas introduzidas no terreno por meio de algum processo que não provoca a retirada do material. Elas se caracterizam pelo deslocamento lateral do solo, que é compactado na parede do furo, até atingir a profundidade do projeto. Neste caso, a concretagem ocorre juntamente com a retirada do equipamento utilizado para o furo, e a armadura pode ser inserida após o bombeamento do concreto. As estacas metálicas podem ser por perfis laminados ou soldados, tubos de chapa dobradas, seção circular, quadrada ou retangular, tubos sem costura e trilhos. As estacas de aço devem resistir à corrosão pela própria natureza do aço, ou por tratamento adequado, porém, dispensam tratamento se estiverem inteiramente enterradas em terreno natural. As estacas de madeira são geralmente constituídas de troncos de árvores, cravadas por um bate-estacas. São utilizadas em sua maior parte para obras provisórias, mas, se forem utilizadas para obras permanentes, devem receber tratamentos contra ataques de fungos, bactérias e outros organismos. Tubulões a céu aberto. O tubulão a céu aberto é um elemento estrutural de fundação constituído concretando-se um poço aberto no terreno, geralmente dotado de uma base alargada. O tubulão a céu aberto trata-se de uma fundação profunda, escavada manual ou mecanicamente, em que pelo menos a sua etapa final, a descida de pessoal para alargamento da base ou limpeza do fundo, quando não há base. Esse tipo de fundação é empregada acima do lençol freático ou mesmo abaixo dele, nos casos em que o solo se mantém estável sem risco de desmoronamento. No caso de existir apenas carga vertical, o tubulão a céu aberto não é armado, colocando-se apenas uma ferragem de topo para ligação com um bloco de coroamento ou de capeamento. As características gerais são: o fuste pode ser escavado manualmente ou mecanicamente. A base é escavada manualmente. O diâmetro mínimo do fuste é de 70 cm. Ângulo de 60 graus é superfície para que não tenha necessidade de colocação de armadura na base. Os tubulões somente recebem esforços verticais, executado em solos coesivos. As fases de execução do tubulão a céu aberto são: escavação manual e mecânica do fuste, alargamento da base e limpeza, conferência da base pelo engenheiro responsável da obra, colocação de armadura e concretagem. Os elementos de um tubulão a céu aberto são cabeça, fuste. Os tubulões a ar comprimido. Tubulões a ar comprimido são fundações profundas, escavadas de forma manual ou mecanizada, quando se pretende executar tubulões abaixo do nível de água. Se caracteriza pelo uso de revestimentos de aço ou de concreto para auxiliar na escavação do fuste. Execução de tubulões a ar comprimido. Esse é o método recomendado para solos com presença de água ou lençol freático sem possibilidade de esgotamento devido ao risco de desmoronamento das paredes do fuste, com camisa de concreto ou de aço. Neste tipo de tubulão, todo o processo executivo, desde a cravação da camisa até a abertura, concretagem da base do fuste, é feita manualmente com auxílio de operários. Caixões são elementos de fundação profunda, de forma prismática, concretado na superfície e instalado por escavação interna. Pode ter ou não base alargada e serem executados com ou sem ar comprimido. Esses caixões são geralmente construídos sobre o terreno a ser escavado, conforme ocorre a escavação, muitas vezes pelo sistema Camskel. Os caixões abertos vão afundando junto com o terreno e passam a ser utilizados como pilares ou fundações da própria construção.
Os tipos de caixões são aberto, possui sua base e sua parte superior. Já o caixão fechado, como o nome já adianta, a base é fechada. São usados quase exclusivamente em obras marinhas. Esses caixões são rebocados flutuando até o local da fundação e ali são afundados. A escolha do tipo correto de fundação começa desde a concepção da obra, já que adotar um dos tipos requer o estudo de diversas variáveis. É necessário levar em consideração o local da obra, o tipo de solo, profundidade e a presença de rochas, ou qualquer outro detalhe que influencie no andamento do projeto. Diante desses fatos, as fundações rasas elas são recomendadas e utilizadas com solos de boas resistências, em uma profundidade inferior, ou seja, menor, do que 3 metros. Vale ressaltar que, por mais que elas sejam mais usadas em obras de pequeno porte, porque elas também têm melhor custo-benefício, elas também podem ser usadas em obras de portes maiores. No entanto, tem que se atentar ao cálculo de demanda dos materiais nesse tipo de fundação. Tem que ter todo um estudo. Já as fundações profundas, como o próprio nome já diz, elas alcançam grandes profundidades. Aí, geralmente por isso, elas são cobradas por metro linear. Então, quanto mais profundo, mais caro vai ser. Mas também depende muito de onde sua obra está localizada. Se ela tiver com a base muito rochosa, vai ser necessário ser as fundações profundas. Então, vale ressaltar que tem que entender mais ou menos aonde a sua obra está localizada. As fundações profundas podem ser classificadas das seguintes formas: quanto ao efeito que produzem no solo, quanto ao processo de execução, quanto à forma de funcionamento e quanto às formas de carregamento também. Agora, por fim, vou discorrer sobre as vantagens e desvantagens de cada uma dessas fundações. Nas fundações rasas, a gente pode citar uma vantagem que é o baixo custo de implantação, o custo-benefício. A solução trivial com recursos da obra e o fato de que ela não provoca grandes vibrações. Quanto à desvantagem, pode-se considerar um problema nas escavações junto às divisas, as limitações para cargas muito grandes e o baixo nível tecnológico, e a grande necessidade de mão de obra também. Já sobre as fundações profundas, uma vantagem em relação às estacas de concreto, por exemplo, considera-se uma vantagem a duração limitada, a possibilidade de fabricá-las na própria obra e a boa resistência que ela tem. E uma desvantagem em relação aos tubulões, a principal desvantagem é o risco de trabalho em locais confinados, que é prejudicial à saúde e limita as horas trabalhadas dentro de um tubulão de ar comprimido, além dos riscos reais de acidentes.